galera, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a doutora Isabela. Sou a doutora Isabela. Tudo já sabe disso. Mais uma vez. Fala galera, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou a doutora Isabela. Sou o doutor Ricardo. E estamos aqui hoje para falar as top 10 da harmonização orofacial. Na verdade, sobre toxina botulínica e preenchedores, né? No caso, o ácido hialurônico que nós vamos falar em questão, tá bom? Ótimo assunto, bem abordado pelos pacientes. Sem delongas, vamos por o que interessa. Número 1. Doutora Isabela, esses procedimentos estéticos da harmonização orofacial doem? Os procedimentos estéticos de harmonização orofacial, eles normalmente causam um certo incômodo. Depende muito do limiar de dor do paciente. O paciente ele tem que estar falando isso para o dentista ou para o médico, né? Em relação se ele sente muita dor ou não. Nós utilizamos normalmente pomadas anestésicas, né? Que aliviam bem a sensação, né, do incômodo. Como também, por exemplo, essa canetinha aqui que ela... Roda aqui embaixo para mim. Que ela vibra, né? Ela faz uma vibração, então a gente coloca para poder tá distraindo o paciente, né? Distraindo a dor do paciente. Não dá pra escutar? Não dá, né? Essa canetinha dá sim. Tá. E a canetinha, essa canetinha de metal, né? A gente fala caneta de gelo, né? Que ela bota no freezer, então ela é bem gelada, então também ajuda para aliviar esses sintomas, né? Que são no caso de dor, tá bom? Então a gente tem e também o anestésico, dependendo da região, se for intraoral, né? Se for anestésico intraoral também, por causa do lábio, né? A gente pode fazer anestesia intraoral, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Número 2. Doutora Isabela, dentistas podem fazer harmonização orofacial? Dentistas não só podem, como devem fazer harmonização orofacial, né? Por quê? Eu falo sempre para os pacientes, o dentista, a gente, no caso, né, cirurgiões dentistas, nós estudamos isso na faculdade, na verdade nós estudamos a cabeça e o pescoço, né? A nossa área de atuação é cabeça e pescoço. Então ninguém mais, né, mais conhecedor de cabeça e pescoço do que nós, cirurgiões dentistas, tá bom? E além disso, pela resolução, né, e lei do CFO, né, que autoriza o cirurgião dentista atuar, né, utilizar a toxina botulínica em preenchedores. A lei 5.081 e as resoluções 145, 146, 176 e 198 pelo CFO. Tirou onda, hein? Tá valendo. Número 3. 3. Doutora Isabela, eu tenho aquele bigode chinês. Como é feito o procedimento para retirar isso? O procedimento do bigode chinês eu vou mostrar com o Bob aqui. Quer segurar, Ricardo? Segura pra mim. O Bob, ele ajuda bastante, né? O Bob é da Renova, né? Já fazendo propaganda. Renova, se quiser me patrocinar, tô por aí. Opa! O bigode chinês, né? Como é chamado, é exatamente essa região aqui, ó, que é localizada na fossa canina. Ele vai descendo até aqui o lábio, né? Então ele faz como se fosse um bigode, né? Exatamente essa região aqui. Normalmente nessa região a gente utiliza o preenchedor e não o botox, tá? Não é a toxina botulínica, é o preenchedor. A gente utiliza exatamente na fossa canina, fazendo uma aplicação, ou então para amenizar, né, essa linha de expressão, a gente preenche a região de malar e zigomático, tá? Que aí também dá uma suavidade nessa linha de expressão, tá bom? É importante que seja avaliado, haja uma avaliação prévia para que possa ser analisado o que seria melhor para esse paciente. Por isso aqui normalmente a gente faz uma anamnese primeiramente com a parte de medicação, se o paciente toma algum tipo de medicamento ou não. É importante que faça uma avaliação também. Por exemplo, aqui eu tenho do preenchedor facial e da toxina botulínica, né? Então eu tenho como fazer essa marcação. Primeiramente eu tiro uma foto do paciente, uma não várias, né? E aí a gente pode estar analisando o paciente, a face do paciente através desse planejamento, tá? Então... Aqui eu faço um planejamento fotográfico primeiro. Através desse planejamento fotográfico também faço uma anamnese do paciente. Ele preenche uma ficha, onde ele vai falar tudo se ele toma algum tipo de medicamento, se tem algum tipo de problema, né? Algum problema sistêmico também. E também a gente faz a parte, como eu falei, do planejamento fotográfico, que é avaliado o rosto do paciente. E aí a gente tem como tá fazendo esse planejamento com ele aqui, tá? Aqui eu tenho uma folha do preenchedor e da toxina botulínica, que no caso eu vou falando os pontos aonde eu vou aplicar, né? Seja o botox ou seja o preenchedor.
No caso, como estávamos falando do bigode chinês, aplicamos o preenchedor para preencher. Como eu falei, pode ser em região de fossa canina ou então de malar exigomático, tá? Que quando você preenche essa região, você suaviza um pouquinho, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas suaviza bem a minha linha de expressão que eu tenho, né? Bem demarcada, tá? Eu ainda não fiz, tem que fazer. Então é isso, tá? Então sempre é sempre importante você tirar as dúvidas com o seu cirurgião dentista, com o médico, né? Que vai fazer a aplicação, para poder estar tudo bem explicado. Muito bem. Número 4. Doutora Isabela, quanto tempo dura o Botox? Sim, Botox, vamos lá. O Botox, a média de durabilidade é de 6 meses, tá? Isso a gente vê em teoria, né? 6 meses, pode ser menos ou mais, depende do paciente. Existem pacientes que usam, né? Utilizam termogênicos, né? Fazem academia, atividade física em excesso, e com isso diminui um pouco do tempo, né? Da durabilidade do Botox, da toxina botulínica, né? Então é importante que isso seja avaliado pelo profissional, tá bom? E o ácido hialurônico? E o ácido hialurônico, ele tem uma durabilidade maior, né? A média da durabilidade é de 1 ano, né? É bem legal. O preenchimento, ele ajuda muito a suavizar as linhas de expressões, ele ajuda muito a a produzir colágeno, né? Que é o mais interessante, né? Na área do preenchedor. Então isso ajuda muito e durante 1 ano, né? Quem não quer, né? Essa era a 5ª pergunta. Vamos para a 6ª. Quanto custa, doutora Isabela, esses procedimentos? Então, como eu falei, né, é sempre importante ter uma avaliação prévia desse paciente, é importante um planejamento desse paciente. Como eu falei aqui também, a gente faz um planejamento fotográfico aqui, eu analiso cada paciente, cada rosto, então não é uma coisa que tenha valor, né, um valor fixo. Então isso é de acordo com o profissional e de acordo com o rosto do paciente, tá? Então isso é avaliação, tem que ser feita uma avaliação prévia. De qualquer jeito, seria antiético falar sobre preço em vídeo, né, em coisas públicas, né? Exatamente. Mas para o paciente, doutora Isabela, que quiser saber disso, só através de... ele pode entrar em contato, né, pelo o nosso consultório, vir aqui para marcar uma consulta para a gente poder estar podendo falar o paciente. E através de uma consulta, esse paciente saberá especificamente a questão dos valores, sim, isso, né? Sim, isso tem que ser na consulta. É uma consulta que tem que ser feita, o paciente vem aqui, faz a consulta e aí essa avaliação é feita e daí ele tem o valor, né, para saber o valor de todo o procedimento. Marque a sua consulta. Pergunta número 7, muito interessante. 7. Doutora Isabela, eu tenho medo que minha sobrancelha fique que nem a da Malévola. Ai, meu pai. Nem sei o que é isso, assim? Oi, eu sou o Malévolo, Dr. Ricardo. Exatamente. Então, com certeza a pessoa já deve ter um conhecimento básico, né, de harmonização, deve estar falando realmente do Botox, porque o Botox, a gente atua com Botox na região de testa, né? Vou mostrar aqui no Bob, mostra ali. Mostra ali no Bob. Na região de testa, então a gente faz aplicações, né, para poder suavizar essas linhas de expressões aqui que o Bob tem, né, tem bastante, então a gente suaviza. Aí o que acontece? Normalmente, como eu falei, a gente inativa a parte da musculatura, né, dessa região, e podemos também deixar ativa essa região aqui posterior, né, no caso aqui no meio da sobrancelha para trás, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então na metade da sobrancelha para trás eu posso não aplicar, né, a toxina botulínica, então esse paciente vai ter ativo essa região, né, ou seja, a musculatura dessa região vai estar ativa, fazendo com que a sobrancelha suba, né, se eleve. Então aqui no Ricardo, ó, por exemplo, vamos marcar o Ricardo tá merecendo agora de umas marquinhas. Vai ela, meu Deus. Então eu pego aqui, ó, o Ricardo, por exemplo. Escreveu não? Não. Me dei bem. Vamos marcar o tio Ricardo. Vamos marcar o tio Ricardo aqui, ó. Então normalmente a gente faz aqui. Vou dar um exemplo, vira um pouquinho pra mim só. Ih, gente, fiz torto. Mas só para vocês entenderem. Então eu posso fazer as aplicações no Ricardo aqui, ó, no meio, né? Ai. Aqui não, tá, gente? Pingou aqui, ó. Por isso que eu mexi, meu pai. Vira pra trás, vem pra trás, vamos fazer de novo como se fosse voltando. Então aqui no Ricardo, levanta a cesta. Eu posso fazer algumas aplicações, vou dar um exemplo aqui, tá?
Aplicações essas sempre protegendo as áreas onde não pode ser aplicado, tá? Então, eu dei um exemplo aqui no Ricardo. Então, quando eu faço essa inativação nessa área, não tá bem marcadinho não, né? Mas só para vocês entenderem. E não faço aqui, ou seja, eu não inativei a musculatura. Levanta a sobrancelha. Então, ou seja, essa área aqui dele vai ficar assim, não, levanta, deixa eu levantar, assim, e a parte posterior vai levantar. Então isso faz com que a sobrancelha fique elevada. Mas é sempre importante o paciente entender, né? Quando eu não aplico, né, não apliquei, vai estar ativa. Normalmente 15 dias após, os meus pacientes, eles têm uma revisão. E nessa revisão eu tenho como abaixar. Então eu tenho como abaixar pouco ou muito, se o paciente quiser voltar a sobrancelha onde estava, tá? Então aqui, se eu quiser abaixar um pouco, eu dou um pontinho só aqui no Ricardo, e aí eu vou abaixar um pouco a sobrancelha 15 dias após. Ou então eu dou 2 pontos e volto a sobrancelha onde está, por exemplo agora, que ele está com a musculatura, né, inativa. Então, beleza. Aí você vai falar assim, Isabela, então eu posso, na primeira consulta, você já pode aplicar aqui? Posso fazer com que o paciente não tenha essa elevação da sobrancelha. Mas o que vai acontecer? Que vai acontecer que daqui a 15 dias eu não tenho como levantar se ele quiser. Porque eu já inativei a musculatura dele, então ela não vai voltar a trabalhar. Então, o que a gente normalmente indica? Que o paciente... Porque senão pode ficar muito baixa, né? Pode ficar muito baixa e ele não gostar. Então, a gente fala o que a gente diz para o paciente? É importante que o paciente deixe levantar, né? A gente leva essa sobrancelha bem... Tá aqui, ó, pronto. Deixa eu acertar pra você. A gente eleva bem essa sobrancelha e 15 dias após, se o paciente não gostar muito da sobrancelha alta, a gente dá uma amenizada nela ou então volta à situação anterior. Viu? Limpamos o doutor Ricardo. Estão novo em folha. Mais ou menos, né? Não? Gostei dessa brincadeira, hein? Ganhando carinho da esposa, 20 anos depois. É isso aí. Vamos aí. Número 8. 8. Já aplica no mesmo dia da consulta, doutora Isabela? Então, já falamos sobre o procedimento, né? Normalmente a gente faz uma análise do paciente, fotográfica, analisamos na parte da ficha dele de avaliação. E após isso, podemos sim fazer a aplicação. Isso depende muito do movimento do consultório, né? Das pessoas que estão marcadas, se realmente tem o paciente ele tem o desejo de fazer no mesmo dia. Então, caso o paciente só venha para uma consulta de avaliação, normalmente, às vezes, o paciente, após esse paciente, tem outro. Então, a gente acaba deixando para um dia, pode ser até o dia seguinte, mas é importante saber, né? Isso aí vai de acordo com cada clínica, cada dentista, cada médico que vai atuar nessa área, ou seja, depende do profissional, né? Mas caso tenha tempo no dia para planejar, pode fazer no mesmo dia. E o caso não seja muito complexo, isso, pode ser no mesmo dia. Pode ser. Número 9. Doutora Isabela, tem uma marca de expressão na testa muito fincada. Usa o preenchedor na região? Então, vincada, né? É isso aqui, ó, faz cara de raiva. Isso, ó. O que a pessoa quer dizer é esse 11, Ricardo. Você tem 11 não, você tem 20, ou sei lá quantos números você tem aqui. Ó, o 11 agora fica normal, tá vendo? Isso aqui é bem vincado, né, o dele. No caso, como eu falei, a gente na aplicação, a gente faz isso aqui, ó. Vou tentar fazer sem olhar o rosto dele, tá? Porque eu tô longe. Posso brincar de te busuntar você também na próxima? Aí, pode, faz um palhaço. Quero brincar disso também. Mas aí, nesse caso, a gente faz uma aplicação aqui, ó, que, como eu tinha feito antes. Tá bem feio o desenho, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem. Então, eu faço uma aplicação nessa região. Na verdade, eu vou ver de acordo... Faz cara de mal. De novo. Solta e faz. Vai de novo. Vai. Vai de novo. Então, aí eu vou na região onde ele mais tem a musculatura dele ativa, né? Aqui, ó. Mais ativa e aplico, faço a aplicação. Então, vou fazer a aplicação desse lado e desse lado. Então, vai inativar esse músculo, né? No caso, por causa da acetilcolina que não é liberado, então ele não tem a contração. Então, vai ficar mais esticadinho, tá? Existem outras possibilidades, caso não aconteça de ficar esticadinho, que é a utilização de fios. Mas isso vai ser em outro vídeo, tá? A gente está falando hoje só sobre botox e preenchedores. 10 perguntas. Tem mais perguntas, mas vamos fazer um vídeo mais curto para poder também vocês estarem interagindo com a gente, tá bom? 10ª e última pergunta. Tadã!
Me falaram que o sorriso alto que tenho pode ser alterado com o Botox. É verdade? Sim, verdade. A gente tem na parte, na odontologia, o sorriso gengival. O Ricardo tem um pouco, olha. A gente fala que a média para o sorriso, quando há um sorriso gengival, é quando passa 3 milímetros, né? A gengiva passa a aparecer mais que 3 milímetros. Eu não tenho, né? O meu sorriso, ele nem aparece a gengiva direito. Então, assim, quando passa desses 3 milímetros, já é um sorriso gengival. E a aplicação do Botox nessa região, normalmente é aqui, ó. Peço pro paciente sorrir bem alto, ó. Deixa eu fazer aqui, sorrir bem alto. Ó. E aí eu tenho a diminuição, tá vendo? Do sorriso dele. Então eu vou fazer a aplicação exatamente nesse ponto, que é onde, ó, eu diminuo a gengiva na hora dele sorrir. Muda o sorriso? Muda, mas fica legal, tá? Normalmente as pessoas gostam muito, porque diminui aquela coisa lá em cima, né? Então fica o sorriso mais harmônico e mais bonito, né, gente? Fica bem legal. Então dá pra fazer com harmonização, na verdade, com a toxina botulínica, você agir na musculatura, né, do lábio superior, que faz a elevação do lábio superior, na hora do sorriso. Então você diminui através desses 2 pontos, você tem que fazer o paciente sorrir, né? Para poder ver qual é o ponto que vai ser aplicado o Botox. Chegamos ao fim, pela primeira vez em menos de 20 minutos o vídeo. Graças a mim, né? Porque sabemos que ninguém tem muito tempo para ficar mais de 1 hora vendo o vídeo. Juramos para vocês que vamos agora picotar os assuntos para fazermos vídeos de até 20 minutos, para ficar uma coisa mais dinâmica para todo mundo. Muito importante o feedback de vocês, esse retorno aos vídeos. Se puderem comentar para a gente poder falar mais sobre esse assunto, é só comentar embaixo do vídeo. Ó, e quem quiser, no próximo vídeo, é que hoje eu ia falar outras coisas, mas no próximo vídeo eu posso falar umas outras perguntas também que foram questionadas. Eu até trouxe o material, mas a gente mostra no próximo vídeo. Então fique ligado, siga a gente, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê um like, se gostou ou não gostou, comente, né? Se for um feedback positivo ou negativo, é de extrema importância para a gente continuar o nosso canal. E no próximo, fiquem atentos, que a gente vai falar mais sobre a harmonização, que existe muita curiosidade em cima da harmonização orofacial. É um assunto muito interessante, é um assunto muito legal, é um assunto que trata estética, beleza. Então a gente não ficar mais velho, né, gente? Pelo amor de Deus. Chega de velhice. Como diz minha mãe, velho é o mundo. Então vamos lá. Então curtam aí, dê um like, se inscrevam no canal e sigam a gente. Já se inscreveu? Tô esperando. Já deu um like? Vai ficar aqui até você se inscrever. Então, vamos pro final, né? Gente, então finalizamos mais um vídeo da doutora Isabela e do doutor Ricardo em Casados com Odontologia. Beijão! Tchau, tchau! Beijo, galera, até a próxima. Valeu! E o beijinho? Agora sim! Então é só vocês clicarem ali e se inscreverem no canal. É que se inscreva no canal. Tamo junto nessa. Valeu! Então se inscrevam no canal e acompanhem a gente. Já se inscreveu? Já deu like? Anda!